Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta e hoje o tema é sobre meio ambiente, mais especificamente sobre água, né? A água que a gente bebe, a água que a gente usa todo dia e especificamente aqui na capital paulista, que é o nosso tema. A gente vai falar da represa Guarapiranga, que graças a uma legislação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovada no ano passado, muda algumas regras de licenciamento e outras que você vai saber durante o programa. Isso é muito importante porque o meio ambiente está cada dia mais na pauta e a gente precisa entender como é que eu posso atuar ali na represa, ao mesmo tempo que eu sou um comerciante, eu quero morar ali, como é que é a regra de licenciamento? Será que eu vou poluir a água? Não vou, né? Tudo isso tem que ser tratado e a gente tem que entender cada vez mais com profundidade sobre esse tema. E a gente chamou um time de primeira para ajudar você com isso. Vou apresentar aqui para vocês o Gabriel Ruete Diniz, ele é porta-voz da Polícia Militar Ambiental em São Paulo. Obrigado, viu, Gabriel, pela sua presença. E vamos falar também presencialmente com o Anderson Cruz, que é advogado especialista em meio ambiente. Obrigado, doutor, pela vinda. E online, o representante não só da CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, e também da CETESB, Gilson Gonçalves Guimarães. Tudo bem, Gilson? Muito bem, obrigado. Gilson, começar com você um pouquinho. Eu sempre gosto de situar, porque a gente está na capital paulista, mas falamos para o estado todo, para o Brasil todo. A gente está falando de uma legislação da Guarapiranga, que é uma represa, fica na zona sul de São Paulo, mas vocês que estão mais próximos, fala um pouquinho para a gente do que a gente está falando. Me parece que representa 20% do abastecimento aqui da capital paulista, é isso? Exatamente. A represa de Guarapiranga, ela hoje abastece 20% da população da região metropolitana. Se eu não me engano, é o segundo maior sistema produtor de água. O primeiro é o sistema Cantareira, depois vem a Guarapiranga. Daí a sua importância para o abastecimento de toda a região metropolitana, fundamentalmente toda a Zona Sul, parte da Zona Oeste e centro da região metropolitana, pegando fundamentalmente a população do município de São Paulo, mas também pega os municípios todo do Sudoeste, Itapecerica da Serra, Iguaçu, Embu das Artes, Taboão, Cotia e mais os municípios que estão a oeste, na região metropolitana, indo lá até a divisa lá com Mariporã e Cajamar. Daí a importância da preservação desse manancial para abastecimento público e da aplicação dessa legislação, que foi muito bem-vinda quando aprovada pela Assembleia Legislativa. Muito bem. Quem está sempre atuando lá, bem mais próximo, inclusive na fiscalização, é a Polícia Militar, no caso ambiental, né? O Gabriel Ruete está aqui com a gente. O Gabriel, já esteve ali, né? Fala para a gente como é que... Eu imagino que assim, o que nos chega sempre pela mídia, para quem não é daquela região, os grandes problemas são de ocupação irregular, poluição. O que vocês enfrentam ali no dia a dia quando o assunto é vocês trabalham muito na preservação e fiscalização, né? Sim, o trabalho da Polícia Militar Ambiental é basicamente proteger o meio ambiente, né? O meio ambiente para que todos possam utilizá-lo da melhor forma possível, forma mais consciente e racional possível. E lá na parte da Zona Sul, das represas, né, Billings, Guarapiranga, a gente enfrenta vários problemas, né? Dentre eles, um que vai ser diretamente alterado, aí, impactado por essa lei, que é a parte de loteamento, né? Principalmente os loteamentos irregulares. Então a gente sabe que a pressão urbana ela está acontecendo, né? As pessoas precisam de lugares para morar, né? A população está crescendo e elas acabam migrando para as regiões onde tem um acesso mais fácil, elas conseguem se instalar. Mas essa instalação tem que ser feita de uma forma regularizada, né? E é isso que essa lei vai acabar ajudando. Uhum, muito importante. Doutor, a gente vai falar do aspecto legal, né? Essa é uma legislação específica para Guarapiranga, que a gente tem aí a Billings, que tem uma representatividade um pouco menor, né? A Cantareira, né? Eu queria que o senhor explicasse se ela é específica e também os principais pontos que ela altera. Eu li alguma coisa dos 50 metros, que parece que não tinha antes, né? E depois a gente vai com o representante da Secretaria também para explicar sobre regularização, enfim, por favor. Necessariamente ela trata da região do Guarapiranga, né? A área de 50 metros que eles consideram, né? A legislação em relação à margem, inicialmente, da represa até, vamos dizer assim, um limite, né, de inundação da água, né?
E, necessariamente, tem alguns aspectos, principalmente do tamanho do lote, que visa atender aqueles lotes de 125 metros quadrados, originalmente, né? Mas o que ainda não entendi na legislação, Jeremias, o que acontece é como que vai se dar, onde é que entra a municipalidade nesse aspecto da legislação, e como que vai se dar também o papel do que existe uma burocracia, apesar de haver a simplificação, do cartório de registro de imóveis. Porque o que acontece? Provavelmente o Gilson pode nos explicar, né? Até dentro do espírito da lei, que já está logo ali no começo, no segundo artigo, que diz o seguinte: lotes, né, que tratam ali de pendência de inventário, por exemplo, né? Como é que faz toda essa articulação juntamente aquele que deu início ao inventário de uma área não regularizada e como que a lei vai fazer essa observação. Então, esse é o primeiro aspecto. Um outro ponto, que eu acho que ainda precisa ficar claro, qual é o marco temporal disso? Eu regularizo até quando? Até a sanção da lei, até a propositura, ou até quando dou entrada nos processos, porque aí também, né, a polícia ambiental vai continuar tendo trabalho. E, por outro lado, se regulariza, mas, por outro lado, também tem que se perceber se não pode gerar um incentivo, porque a pressão imobiliária é grande, cada vez o centro expandido, né, tem menos oferta popular e vai expulsando a população para as regiões periféricas. Muito bem, você que está nos acompanhando, a gente está falando da legislação. Se você tem interesse, anota aí 17.800 de 2023, aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo em outubro de 2023, e trouxemos aqui alguns especialistas para debater o tema. A gente volta agora com o representante da CEMIL e da CETESB. Eu queria dizer o seguinte, Gilson, a lei, você nos explicava que tem 8 artigos, tem 2 aí que viabilizam licenciamentos novos e antigos, então fique à vontade se o senhor quiser complementar o que já foi falado aqui, ou se o senhor quiser focar nesses 2, por favor. Perfeito. Então, eu prefiro dar continuidade à colocação que o doutor representante da OAB para esclarecer essas questões. Primeiro, a questão da municipalização. Já há um regramento estabelecido pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística para o repasse do licenciamento aos municípios. Esse regramento, ele tem como norma mandatária a deliberação normativa CONSEMA número 1 de 2018, e passa a atribuição de várias possibilidades de licenciamento pelo município, vários tipos de empreendimento. Na nossa região, aí que abrange a represa do Guarapiranga, nós já temos habilitados pelo CONSEMA a realizar o licenciamento municipalizado os municípios de Itapecerica da Serra, Embu Guaçu e Embu das Artes. E São Paulo está em vias de se habilitar, só está dependendo da aprovação desta revisão do plano diretor municipal que está em curso, e assim que se concretizar, ele poderá também se habilitar a fazer o licenciamento municipalizado. Um esclarecimento, na questão do licenciamento municipalizado, nós já temos manifestações jurídicas para essa questão, aí obedece-se os índices de ocupação, de uso e ocupação do solo, estabelecidos no plano diretor, tá? Porque o plano diretor com a legislação estadual, eles são feitos alguns cálculos que são descritos lá na resolução SMA número 142 de 2018, e aí há uma compatibilidade, se percebe uma compatibilidade entre a legislação estadual e municipal, e aí passa-se o licenciamento para o município, ok? Essa foi a primeira questão que o doutor apresentou. A segunda questão é a questão da regularização para aqueles casos que não possuem aqueles imóveis, o registro de imóveis definitivo. Então, a gente tem várias situações em que tem o uso capião em andamento, tem a posse do imóvel, tem o litígio, por exemplo, não litigioso do ponto de vista da má-fé, mas quando você tem herdeiros que ainda está tramitando o processo no fórum,
Então, esta lei de 2023, essa lei número 17.800, ela trouxe um arcabouço jurídico para resolver essa questão. Aí eu estou falando da inclusão na lei original do artigo 63A. Esse artigo, ele permite que imóveis que não tenham o registro de imóveis, isso está descrito lá no inciso 2º dessa lei, ele permite que esses imóveis possam ser regularizados e, no seu tempo, aquele tempo que haverá de demorar no decurso do processo no judiciário, ele permanece regularizado e, quando o processo do judiciário transitar em julgado, ele retorna à CETESB, apresenta a documentação final do trânsito em julgado e aí regulariza efetivamente. Mas durante esse período em que o processo está tramitando, ele poderá se regularizar. Então, ele perderá a característica de irregularidade. Essa foi uma alteração que essa legislação de 2023 trouxe e foi muito bem-vinda. A outra questão que o doutor colocou foi o marco temporal. O marco, ele já é estabelecido na legislação original de 2006. Então, aqueles empreendimentos que já estavam implantados até a data de publicação da lei de 2006, que é o mês de janeiro, tem uma benéfice para a regularização. Vai cumprir os índices urbanísticos e aí ele só está dispensado de cumprir, por assim dizer, o índice urbanístico de manutenção de permeabilidade, que ele pode compensar em outra área. E aqueles empreendimentos que foram implantados posteriormente a 2006, desculpa, se eles atenderem os índices urbanísticos previstos na lei ou no plano diretor municipal, eles são aprovados simplesmente sem nenhum tipo de compensação. Se por um acaso o projeto não atender um desses índices, ele pode, com o instrumento de compensação, concretizar a sua regularização. Então, não há óbice nessa legislação contra propostas de na legislação contra propostas de regularização de empreendimentos existentes, ok? Eu entendi. Senhor Gilson, antes da gente passar para outro tema, só para esclarecer o telespectador, que eu gosto sempre de falar, às vezes a pessoa não é da capital paulista, não está muito por dentro. Olha, a gente está falando da represa Guarapiranga, que fica na zona sul de São Paulo, representa cerca de 20% do abastecimento aqui da capital paulista, né? Tem cerca de 26 quilômetros quadrados, sua principal função é esse abastecimento. Tem desafios ambientais importantes, como poluição por esgoto, resíduo e degradação das áreas de manancial. Tem um entorno muito populoso, né? Uma região ao redor da represa Guarapiranga é densamente povoada e há áreas de ocupação irregular e favelização ao redor da represa. Bom, do que a gente está falando na prática sobre regularização? A pessoa está vivendo ali próximo, onde que ela pode, ela não pode, ela vai se regularizar. Tem a questão que antes era 250 metros, agora é 125. O que a gente pode dizer para o morador, para o comerciante ou para o empresário que está ali e o que essa lei muda para ele? Em palavras mais simples. Ok, claro. Essa lei, ela é uma lei de zoneamento. Então, ela traz 5 ou 6 zonas ao redor do reservatório, as áreas mais populosas, as áreas que são para expansão da urbanização, da mancha urbana, e tem áreas que estão mais ao sul, mais ao centro e ao sul do reservatório, que vai até lá o limite sul do estado do município de São Paulo, o município de Cubatão, por exemplo, o município de São Vicente, que lá já tem áreas com mais vegetação, então são zonas que a lei traz um critério de preservação maior. Então, nós temos um zoneamento para a mancha urbana, que traz lotes de 250 metros, que dependendo da situação daquele empreendimento, ele pode chegar até 125, sim. Então, esse é uma benesse que o empreendedor tem para poder procurar o poder público e promover a regularização do seu empreendimento. Ou iniciar um novo empreendimento, mas da maneira correta, aprovado, e não irregularmente, como nós temos exemplos do passado que o tenente bem falou.
Muito bem. Aliás, Tenente, eu queria saber um pouquinho mais da prática, né? Como é que a Polícia Militar se prepara, porque é uma legislação muito nova, né? Ela foi aprovada em outubro, acho que está bem incipiente, agora que a gente está em janeiro, né? Mas, assim, vocês vão passando por algum treinamento, né? Como é que é isso com essas alterações? Então, Jeremias, é importante a gente deixar claro aqui, né, que a Polícia Ambiental ela faz parte da Polícia Militar, né, para que os espectadores entendam, né? Então, nós somos uma unidade especializada dentro da Polícia Militar. Certo. E através dessa especificidade, a gente faz tanto patrulhamento preventivo, ordinário, né, como as unidades territoriais, mas também a fiscalização ambiental. Então, esse é o nosso mote aí como Polícia Militar Ambiental. E como o Gilson falou, né, aliás, uma grata surpresa, o Gilson é o nosso parceiro aí de longa data. O abastecimento da Guarapiranga ele é de extrema importância para a população, né? Se a gente for pensar aí, a região metropolitana a gente tem 10% da população brasileira vivendo aqui, né? Verdade. 20 milhões de pessoas. Sim. Então, essa legislação, ela vem justamente para que a população procure o poder público, né? Para que dê um pouco de vazão nessa pressão urbana das pessoas terem onde morar, mas de uma forma regular, de uma forma legal. E um dos problemas que a gente enfrenta enquanto órgão fiscalizador, né, como polícia militar, são justamente os loteamentos irregulares, que não só afetam a população, mas que geram um prejuízo muito grande, né, tanto para a população quanto para o Estado e para o município. Além disso, não só dos loteamentos irregulares, tem também o problema dos loteadores e do crime organizado envolto aí nessa questão, né? Então, hoje o crime organizado ele percebeu que acaba sendo uma prática lucrativa. Ele tomar posse de uma área, dividir, né, que a gente fala lotear, e acabar vendendo isso para a população que acaba sofrendo, acaba no final das contas sendo enganada. Com a promessa de ter lá o cantinho dele para construir a casa própria, ter onde ficar, né? Então, essa lei veio para ajudar a população a realmente saber o que ela tem que fazer e como tem que fazer para poder conseguir o seu lote, a sua casa de uma maneira regular. Eu cheguei a ver a reportagem disso acontecendo no Rio de Janeiro, né, do crime organizado, estabelecer um loteamento lá e divide, loteia, vende e acabou. E você está trazendo uma informação que isso, infelizmente, acaba acontecendo. E aí é mais um desafio, né, porque tem um problema social grave, e aí tem vários... E a polícia tem que fiscalizar e é um trabalho cotidiano. Agora, com essa lei que muda algumas coisas, é bem complexo, né? É bem complexa a lei. Mas na prática já mudou alguma coisa? Vocês estão passando por algum treinamento para entender o que está acontecendo? Sim, na verdade assim, hoje o nosso batalhão ele tem uma unidade específica dentro do nosso batalhão, que é um grupo treinado especificamente para combater os loteamentos irregulares e promover a proteção hídrica, né, nas grandes bacias que a gente tem. Então são policiais selecionados, treinados, habilitados para poder fazer essa fiscalização. Entendo. Eu já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho, já tem alguns anos, da CDHU, e eles faziam um trabalho muito interessante, muito importante, que eles chegavam do serviço social, eu creio que deve haver ainda também, chega na população, conversa, olha, está numa área irregular, vai ter tem alguns projetos habitacionais, então você vai ser transferido, não pode ficar aqui, quantas pessoas, aí você cadastra tudo, é um processo, né? Tem aquela questão isso a gente está falando mais da questão ambiental, né? Do aluguel social, né? Então, é um trabalho que tem que trabalhar, não é, Tenente? O social, a segurança pública, o social junto, são vários componentes, né? Não, com certeza, né? Essa problemática toda aí não é só do meio ambiente, né? De meio ambiente, saneamento básico, educação, e por aí vai, né? Então, o nosso desafio é esse, é justamente fazer com que a população entenda que ela pode morar, mas desde que seja numa área regular. Hoje a Polícia Militar Ambiental, através das nossas fiscalizações, tanto próprias quanto em conjunto aí com outros órgãos, a própria CETESB, nós temos aí mais de 260 hectares de área autuada e embargada de loteamentos irregulares, em toda a região ali da grande... A extensão é muito grande, né? Muito grande. Ela pega vários municípios, né? Como a gente... Pois é muito grande. Então, né, a Polícia Militar é um órgão legalista, né? A gente não é ambientalista, de fato. Então, nós seguimos a lei e aplicamos a fiscalização a partir da lei e da regulamentação. Muito bem. Doutor,
o que a gente pode dizer mais para complementar aí, por favor, doutor Anderson Cruz, que que inclusive está na Comissão do Meio Ambiente da OAB, né? Exatamente. O senhor integra a comissão? Sim. Tá bom. O que mais que a gente pode... Eu queria mastigar o mais possível para a população entender, né? Porque a lei é complexa, né? Mas eu entendi, por exemplo, essa questão dos 250 metros que passou para 125, o senhor podia explicar um pouquinho mais para a gente? E para a gente explicar na prática mesmo o que vai mudar com essa lei. Antes de entrarmos nesse aspecto, Fique à vontade. quando também fala da proteção das áreas de mananciais, das áreas ambientais, é necessária a utilização de novas tecnologias para isso. Certo. Né? Então, não adianta também somente responsabilizar a polícia militar no efetivo, porque de repente não tem um efetivo suficiente para essas áreas. Então, é necessário ter fiscalização tecnológica, utilizar satélites, fazer esse acompanhamento para acompanhar em loco a evolução das áreas eventualmente desmatadas, né? Porque não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Então, se faz necessário esse investimento. Hoje, tecnologia e fiscalização ambiental não dá para andar de forma dissociadas. O que dá para usar além de satélite? Olha, a utilização de drones, por exemplo, é importante. Né? A utilização dos mapas para compensar. Por exemplo, nós estamos tratando de um processo de regularização. Então, já é uma área consolidada. Então, dentro dessa área consolidada, já não permitir que haja qualquer tipo de alteração. Certo. Então, com a evolução dos mapas, dos drones, fazendo o acompanhamento de satélite, envolver os órgãos fiscalizadores, né? Aí se consegue tentar um controle, claro. E a polícia vai continuar fazendo o seu trabalho, que o tenente colocou é real. Muito tempo, já houve até vereadores na Câmara de São Paulo denunciando esse loteamento clandestino nas áreas de mananciais, tanto na Bílegs, Guarapiranga e lá para cima na Cantareira. Né? Então, existe, de fato, esse problema. Bom, o que a gente pode discutir agora no segundo aspecto, Jeremias, é exatamente o seguinte. Não é? Quando se trata, pelo que eu estava vendo, não é? Que ao mesmo tempo trata-se desse zoneamento, né, que o governo do estado delega para os municípios dentro da legislação, tá ok? Né, porque quem trata da legislação de ocupação de solo são os municípios. Parece que é muito mais relativamente à posse, inicialmente, né, do imóvel, quer dizer, e a propriedade, né, para deixar muito bem claro, né? A propriedade é aquele que é dono e a posse quem está usando. E às vezes pode ser que alguém necessariamente, né, está se apossando, mas não é dono. Então, só para as pessoas entenderem como é que funciona isso, basicamente, que isso é um tema até complexo no direito. Né? Sim. Tem uma área, eu tenho um semestre só para entender isso. Só para entender. Falando em tempo, a gente esgotou nosso tempo do primeiro bloco. Sim. Eu vou pedir licença ao doutor rapidamente. Claro. A gente vai complementar e é até bom deixar um pouquinho para o outro para você entender. Mas a gente está falando aqui da represa Guarapiranga, muito importante na capital paulista e para vários municípios. Estamos com representante da Secretaria de Meio Ambiente aqui também. A gente já vai voltar, até porque, como você já viu, é bem complexo. É o problema da ocupação, é o problema da poluição, do adensamento, mas agora com essa nova legislação a gente tem visualiza muitos benefícios para o estado de São Paulo e para a capital paulista em relação às mudanças que vão ocorrer ali. Então, se você é da região e se você é paulista ou paulistano, fica com a gente, porque é muito importante. Meio ambiente é um tema recorrente. Eu volto já no segundo bloco. A Leste em Pauta está debatendo aqui a questão da represa Guarapiranga, aqui na capital paulista, responsável por cerca de 20% do abastecimento aqui de quem vive na capital, como nós que estamos aqui nessa entrevista hoje. E por isso a gente está atualizando para você as alterações da Lei 17.800, salvo engano. Vou voltar aqui com o nosso advogado, representante aqui da OAB São Paulo,
que no primeiro bloco, o Dr. Anderson Cruz nos falava dessas questões mais técnicas, mas a gente está falando aqui em regulamentação, regularização. Muitas vezes a pessoa não entende o que é regulamentação e regularização, né? A questão da posse. Explica para a gente, porque são muitos imóveis que estão irregulares, porque são pessoas que vão morar ali perto da água, né? Que é o local que sobrou para ela, que a gente falou no primeiro bloco, e ela hoje vai ter a oportunidade de ter esse imóvel regularizado. O que seria isso na prática? Então, vamos tentar simplificar, porque o direito parece que é uma coisa muito difícil, mas na verdade é mesmo. Então, por isso que o curso é alongado, né? Quando a gente fala inicialmente da regulamentação, são procedimentos legais, certo, como que a Assembleia fez com a Lei 17.800, que vai definir ali os parâmetros. Quando nós vamos passar agora para a regularização, é colocar a lei em prática, de acordo com aqueles princípios, certo? O que basicamente a legislação anterior de 2006 fazia uma trava é que se dizia que apenas áreas construídas ou a serem regularizadas acima de 250 metros quadrados teriam a preferência de regularização. A legislação agora em vigência diminui, né, essa área para 125 metros quadrados. O que é o espírito da lei neste caso? São aquelas pessoas que têm os pequenos imóveis ali, aquele cômodo de cozinha. Devem ser muitos, né? Deve ser muitos. Muita gente vive nessas condições. Ou, às vezes, são aquelas áreas, né, aqueles conglomerados de pequenas casas em vilas ali, que se tem a pessoa que está na posse, ou seja, a pessoa que está utilizando, ela vai ter direito à propriedade, ela quer ser dona. E com isso vai ter esse fracionamento, essa determinação, né, de quem vai ser o dono daquela área em específico. Então a gente está procurando aqui tratar, Jeremias, de uma forma muito mais didática. Só que existem aí algumas situações que eu acho que temos que deixar claro para quem está nos assistindo, né, e considerando também o Gilson, o que ele colocou a respeito da cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo como que tem a maior população, principalmente na ocupação dessas áreas próximas aos mananciais, né? A cidade de São Paulo ainda não aderiu, né? Então está em processos da adesão da cidade fazer essa adesão à nova legislação, ou seja, né, como que o Estado delega o zoneamento, né, para os municípios, e isso é atribuição do próprio município, ainda não tem. O que me preocupa ainda embora se tenha a visão do plano diretor, muita gente acha que o plano diretor é só construção. O plano diretor é plano de direção da cidade. O plano da cidade vai do aspecto econômico, de sustentabilidade, é mais amplo e todo mundo só imagina que é o mapa, né, que se trata de construção. Não. Quando se trata do plano diretor, como é que aquela região vai ser ocupada? Então, tá bom, vai ser por comerciantes, que tipo de comércio, que também não pode ser qualquer um, que pode poluir a água. Tem alguns fatores, tem o princípio do poluidor-pagador. Como é que nós vamos avaliar todos esses aspectos? Correto. Né? Então, provavelmente, eu suponho aqui, né, dentro desse espírito da lei, que pode ser aqueles pequenos comércios regionais que estejam contemplados na legislação, uma padaria, um pequeno supermercado, algo nesse sentido, né? E também facilitar para a população. E, para finalizar esse aspecto, precisamos ver também as condições de habitabilidade, que aí é uma outra coisa que a prefeitura tem que definir, e aí a legislação não contempla esse aspecto. Muito bem. Eu vou passar agora a palavra para o Gilson Gonçalves Guimarães, que é o porta-voz tanto da CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e também da CETESB. Fique à vontade, por favor, Gilson, para complementar, mas eu não queria encerrar o programa sem a gente falar da viabilidade dos licenciamentos novos e antigos. Mas, por favor, vamos no ritmo aqui. O Dr. Anderson fez uma abordagem bastante qualitativa, quantitativa também. Então, essa lei, na questão de um índice urbanístico que é aplicado, que se chama lote mínimo. O que é isso? Quem tiver uma propriedade tem que atender esse tamanho de lote, né? Hoje nós temos lá loteamentos nas áreas mais urbanas,
né, do entorno da represa até o sul da parte da lâmina d'água da represa, áreas densamente ocupadas, são áreas muito urbanizadas. Nestas áreas, esta lei de 2023 trouxe essa benesse. Quem antes tinha um lote com 125 metros quadrados, poderia se regularizar com compensação diária, teria que compensar mais 125, que a soma dos dois ia dar os 250, correto? Hoje, com o advento dessa lei, estes proprietários que possuem o lote de 125 nas áreas urbanizadas da represa, da bacia hidrográfica, eles poderão ser regularizados por si só, com o próprio tamanho do terreno que eles possuem, não havendo, para essa questão de lote mínimo, a necessidade de uma compensação. E toda compensação, é claro, traz um ônus financeiro. Eles têm que comprar um terreno, têm que cuidar dele. Então, essa questão vai ajudar muito vários e vários proprietários lá da bacia com essa possibilidade de se aceitar lotes de 125 metros. A outra questão que é importante, que essa lei trouxe, é referente às áreas que são chamadas de maior restrição. Na legislação antiga, a de 2006 original, existia um inciso lá no artigo, no artigo 11, que falava que as áreas cobertas de mata não podiam ser cortadas. Isso foi uma coisa que colocaram na lei lá em 2006 e trouxe muito problema, que inviabilizou o licenciamento de inúmeros empreendimentos, residenciais, comerciais, industriais, etc. Essa lei de 2023 corrigiu esse erro, porque nós temos hoje, no âmbito da legislação federal, instrumentos que definem como você pode cortar a vegetação. Você pode cortar até 20%, 30% e assim por diante. A lei federal já estabelece essa regra, que é o novo Código Florestal e a legislação da Mata Atlântica, que é a vegetação que incide aqui no nosso território da Bacia do Guarapiranga. Quando essa lei aqui substituiu aquele artigo dizendo que as áreas são aquelas de APP que estão na lei federal e a regra para o desmatamento deve ser observada a regra federal, e aí a gente hoje conseguirá licenciar e regularizar empreendimentos que têm a vegetação em sua propriedade, permitindo, com base na lei federal, que ele corte até X%, em média 30%, o que permitirá ele ocupar e regularizar a propriedade. Esse foi outro instrumento muito importante que foi alterado nessa lei de 2023. Muito bem. Bom, nós estamos falando aqui da represa Guarapiranga, né, que é um problema antigo e bastante complexo, que a partir da década de 1980 passou por um processo de degradação, uma área que tem um potencial turístico enorme. Qual é que era o cenário ideal? Um potencial turístico, uma represa muito bonita, né, que todo mundo pudesse utilizar. Mas, claro, houve uma invasão imobiliária, degradação, poluição, mas a atuação do poder público veio também, foram criados parques, ciclovias, ciclofaixas, né, atuação para a despoluição do Guarapiranga, são várias frentes de trabalho. E a mais recente que a gente está tratando aqui é dessa Lei 17.800 de 2023, aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que trata de vários aspectos e a gente está procurando esclarecer aí a população para entender e participar desse processo. Eu vou voltar com o Gilson para falar um pouco de licenciamento, para a gente entender aí essas questões, o que a lei está facilitando, Gilson, por favor. O licenciamento, a lei estadual estabelece que cabe à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, realizar. E assim ela tem feito todos esses anos. Só que com o advento da deliberação CONSEMA número 1 de 18, mais uma lei complementar de
acho que 2010 ou 2011, se eu não me engano, de número 148, estabeleceu a possibilidade, e de maneira muito correta, que o município leve para si esse licenciamento. Isso traz um benefício imenso para o cidadão. Por quê? A CETESB, junto com o CONSEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, tem aplicado esses instrumentos e tem, na medida do interesse do município, repassado esse licenciamento. Então, o cidadão, em vez dele ir na prefeitura, que é lá onde ele mora, está ao lado dele, e depois vir em um órgão do Estado, com esses instrumentos ele poderá apenas resolver as questões de regularidade e de licença do seu empreendimento lá no município, lá na prefeitura. É claro que isso depende do interesse da prefeitura em absorver o licenciamento. Não é compulsório, não é obrigado. A prefeitura não é obrigada a fazer isso. A legislação traz a possibilidade e as prefeituras, né, precisam manifestar o interesse e se estruturar com equipamentos e recursos humanos para poder absorver esse licenciamento. Nós temos vários casos aqui nas áreas protegidas de mananciais e vários casos no Estado em que as prefeituras já absorveram esse licenciamento e isso favorece muito a vida do cidadão. É um instrumento muito importante. Muito bem. Eu vou passar aqui a palavra agora para a representante da Polícia Militar Ambiental, que eu queria que você continuasse falando, porque as pessoas têm um pouco de dúvida, né? E até é bom esclarecer a população, que você esclareceu já no primeiro bloco, porque o papel da Polícia Militar Ambiental é fazer cumprir a lei, né? Então, nem sempre é muito entendido na atuação do dia a dia, né? Mas é bom você esclarecer e falar um pouco desse cotidiano, os principais desafios, como é que tem sido esse processo aí com essa nova legislação, que está bem no início, mas talvez você já tenha algum resultado. Pois é. O ideal seria se a gente fosse fiscalizar e nunca achasse nada, né? Nunca achasse nada errado. Seria o ideal para todos aí. Mas infelizmente não é o que acontece. Tanto por desconhecimento da lei, infelizmente, né? Algumas pessoas não têm acesso, não conseguem entender toda essa regulamentação, e às vezes também por má fé de algumas pessoas que se aproveitam, né, desse desconhecimento dessas pessoas. Então, hoje a gente vê aí que a atuação do poder público está sendo efetiva, né, pelo menos na contenção do avanço dos loteamentos regulares, do desmatamento, supressão de vegetação e tudo mais. E puxando um gancho do que o doutor falou aqui, né, a gente tem várias ferramentas para fazer essa fiscalização. Então, antigamente, o policial ia lá, em loco, fiscalizava, media e tal. Hoje em dia, a gente, através de imagens de satélite, a gente consegue fazer uma fiscalização muito bacana, muito efetiva. A gente consegue acompanhar, né, tanto o desmatamento e o aumento dos loteamentos, quanto também a regeneração das áreas de mata e proteção dos mananciais. Temos também drones, né? O senhor falou, parece que a gente combinou aqui, né? Não tocou nem no assunto antes. Não tocou nem no assunto. É verdade. Mas, já foi cobrado, já tem a resposta. A Polícia Ambiental tem aí também, no estado inteiro, né? Não só falando aqui da região da Zona Sul, mas no estado inteiro a gente tem vários núcleos de operação de drones, né? Descentralizados aí que a gente acaba utilizando também de uma forma muito frequente para identificar de uma forma mais pontual, mais precisa, né, algum tipo de degradação ambiental. E falando ainda na parte do crime organizado, né, o crime ele é organizado não é por sorte, eles realmente entenderam que as penas ambientais elas são mais brandas do que as penas de crimes comuns, se a gente pode dizer assim, né? Então, compensa muito mais hoje o crime fazer um loteamento e arcar com as penas ambientais, tanto de supressão de vegetação, de loteamentos regulares, do que ficar no tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Então esse é um grande desafio que a gente tem enfrentado também, que é justamente conseguir frear toda essa desordem urbana aí de ocupação do solo. Que é bem complexa. Eu estava lendo aqui uma matéria de 2017 da Veja São Paulo, dizendo que, olha só, isso já se passaram
quase 7 anos, e nesse processo foram demolidos até 2.400 casas nesse processo aí. Mas demole, aí lógico, é um problema complexo, social e tudo mais. Outros vêm e a polícia atuando também. Doutor, ele falou em relação ao crime ambiental, a gente sabe que o Código Penal é competência federal. Mas no âmbito aqui da Assembleia Legislativa, há algum instrumento jurídico para ajudar a conter o crime ambiental com a legislação mais... O que acontece entra, de fato, né, essa discussão constitucional sobre as atribuições, né, de quem legisla sobre crimes, está certo, né? Mas de competência do Estado, principalmente os autos de infração e multa, né? Para quem está exercendo essa atividade, né? Porque muita gente também imagina, fala assim, bom, eu só aplico a multa no caso de quem está fazendo o loteamento irregular, para quem for uma empresa e tal. Você esquece que a pessoa física também pode receber. Eu já escuto esse argumento que é muito comum, quer dizer, a própria pessoa vai entrando num sentimento que ela não vai ser punida, que ela vai tirando interpretações de como que a vida da cabeça dela funciona. Então, pode aumentar o rigor de multa, principalmente, não é? Trabalhando com os órgãos públicos, né, para que essas áreas não sejam de fato liberadas. Aí sim, trabalhando juntamente com a Polícia Militar, aí tem um problema de legislação, mas pelo menos a polícia, não é? Pegar em flagrante, fazer todo o devido processo penal, né? E considerar que a Assembleia também pode, né, fornecer, como eu disse, num primeiro momento, mais instrumentos, né, para que a polícia, através do orçamento, faça a fiscalização, né, via satélite, via drones e daí por diante, mas aqueles que infringirem a legislação estadual e federal, necessariamente a multa é o que vai definir qual vai ser um balizador, né, dessas ações. Uhum. E que também cabe aqui politicamente, se exerce também os parlamentares aqui da casa, uma questão federal também, né? Os deputados estaduais têm os deputados federais, dos partidos, e eles acabam conversando, e essa legislação pode, até por sugestão da casa, por São Paulo, de repente tornar essa legislação federal mais, como seria o termo, doutor, mais incisiva. Incisiva, mais precisa. Mais precisa, né? Para punir essas irregularidades. Bom, eu queria, então, fazer um resumo aqui, doutor. O senhor me ajudou a passar por uma linguagem mais acessível do que a gente está falando. Ali na represa Guarapiranga, é a Lei 17.800 de 2023, aprovada aqui na Assembleia Legislativa, que trata principalmente de regularização e licenciamento. Só faz um resuminho para a gente aí, então, para quem nos acompanha, que mora ali, o que está mudando na prática, então, para a gente voltar a palavra aí para o representante da Secretaria. Que os moradores, os empreendedores da região vão ter a possibilidade de serem donos da terra. Certo. Então, de acordo com a legislação. Então, num primeiro momento é isso, né? Então, eles têm a possibilidade de serem donos da terra. Ele está morando lá, está irregular, ele ocupou, mas hoje... E isso ele pode um dia vender, ele pode... vai contrair um empréstimo, ele pode usar a casa. Hoje ele não tem isso. Não tem isso. São muitos, né? Não estamos falando de 100, 200. Não. É muito comum. Não, eu digo assim, de quantidade de imóveis. Talvez o Gilson traga esse número. Eu não tenho esse número, mas é muito comum ter esse tipo de situação. Porque o que acontece? Até a pessoa quer mudar, ninguém vai dar um tiro no escuro, comprar um contrato de gaveta, tem uma série de situações aí. Né? Mas é a pessoa ser dona daquele espaço. Certo. Né? E aquilo, por ser dona, entra no patrimônio dela. Então, ela pode vender, ela pode dar como garantia... Né? Passar para os filhos, passar para os filhos, herança, tudo garantido. É muito importante. Então, acho que esse é o ponto. E a outra questão, licenciamento. A pessoa que precisa licenciar o seu comércio, e o que é isso que muda? Então, necessariamente sobre o licenciamento, né, que facilita aquela atividade já exercida naquela região. Eu tenho uma padaria, eu tenho uma borracharia. Exatamente. Mas... possibilita, claro, que é o município, por isso que nós temos que entender alguns fatores, do próprio alvará de funcionamento, né, que se está dentro de acordo com a legislação municipal. Mas, neste caso,
O governo estadual está fazendo a parte dele de dizer, olha, no que de competência, nós estamos delegando aos municípios o licenciamento e a nossa parte nós já fizemos. Agora, cabe aos municípios que aderirem dizer ali quais são as suas especificações. Porque como que pega ali, por exemplo, em Bugaçu, tem um critério de alvará de funcionamento que é diferente de São Paulo, que é diferente de Itapecerica. Né? Então, entendi. Mas o trabalho da Assembleia mais amplo foi bem feito nesse aspecto. Eu entendi. E até para explicar para o telespectador, antes de passar para o seu Gilson, é isso, a gente está falando do âmbito de competência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque a represa Guarapiranga, ela pega vários municípios, né? Ela é muito grande. Então, nessa competência, e que é a competência também do representante da CEMIL e da CETESB, que é o âmbito estadual. Mas aí tem o trato com os municípios, é disso que o doutor está falando. Bom, Gilson, eu queria passar a palavra para você para fazer aí neste final de programa um apanhado do que a gente tratou e de repente o telespectador fica um pouco perdido nos termos jurídicos, mas eu acho que o senhor já explicou muito detalhadamente, de forma muito interessante para a gente, mas fique à vontade. Ok. Bom, eu vou repetir o que eu achei de mais importante com a edição dessa lei. Ela traz instrumento que proporciona regularização e licenciamento de empreendimentos existentes, que hoje são irregulares, e para novos empreendimentos. Na questão do licenciamento, essa dobradinha Estado e municípios é fundamental. A gente tem percorrido esse caminho, tem procurado os municípios, conversado, instruído, no sentido de que estes venham para buscar a sua atribuição de licenciar, não só pela legislação municipal, mas pela legislação estadual também, o que traz uma benesse muito grande para o cidadão. Com relação à fiscalização, eu gostaria de completar o que foi dito pelo Dr. Anderson e mais o Tenente Diniz, na questão de tecnologia. A CEMIL, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, ela dispõe de uma equipe exclusiva para análise e geração de relatórios com imagens de satélite. Essa equipe é muito bem equipada, com equipamento de ponta, imagens de satélites que são adquiridas sempre para manter atualizado o acompanhamento da evolução dos desmatamentos, da evolução das ocupações, e esses relatórios que são gerados são passados para a Polícia Ambiental, para a CETESB, para outros integrantes dos nossos grupos de fiscalização integrada, os municípios, por exemplo, para que possa agir de maneira efetiva no combate a essas infrações. Sempre nessa linha que o Dr. Anderson colocou e o Tenente Diniz também. É isso. Muito bem, eu queria agradecer muito a presença aqui online de Gilson Gonçalves Guimarães, ele é o porta-voz da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo e também da CETESB, que trata aí dos licenciamentos também e de outras questões. A gente agradece muito e aqui é um local sempre aberto, viu, Gilson, para vocês voltarem. É muito importante que meio ambiente é um tema recorrente, a gente gosta muito de falar desse tema. Não deu tempo da gente falar ali de despoluição, dos parques que foram colocados, das ciclofaixas, de tanta coisa legal que aconteceu ali e está se revitalizando para trazer aquele lugar, a questão turística também, e vai se avançando e muito se avançou. Então, hoje é só um aperitivo para a gente tratar desse tema específico da lei, mas olha, se você é de um desses municípios, ajude a cobrar, converse com o seu vereador, com o seu prefeito, venha aqui nas reuniões da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é um trabalho em conjunto de todos nós. Agradecer a presença também do Gabriel Ruete Diniz, porta-voz da Polícia Militar Ambiental, doutor Anderson Cruz, representando aqui a OAB também. Obrigado, doutor. E a você que acompanhou a gente até agora, reveja esse programa lá no YouTube, mande as suas sugestões para a gente, que a gente traz os temas aqui no Alesp em Pauta. Até a próxima edição.